Bom dia, igreja, graça e paz. Gostaria de começar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Eu peço perdão pelos meus pecados, Pai. Como meu irmão Rodrigo orou, usa a minha vida, Pai. Põe as palavras na minha boca, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. O Senhor é bem-vindo aqui. Toca na vida e no coração de cada irmão aqui, Pai. Abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, tira tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que não vem de Ti. Que essa palavra, que esse culto, Pai, venha trazer transformação, venha trazer cura, venha trazer salvação, venha impactar as nossas vidas, Pai. Que ela dê frutos e que ela continue em nossos corações, Pai. Tu és bem-vindo aqui, opera em nosso meio, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra nasceu no meu coração há um ano atrás, mais ou menos, com uma pergunta que foi feita para mim. Eu não soube muito bem como responder. Então eu estava num almoço com os familiares e uma dessas pessoas, surgiu o assunto que eu tinha me convertido, tal, embora faça muito tempo isso, mas surgiu essa questão e essa pessoa virou para mim e perguntou: o que mudou na sua vida quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus? E eu fui pego de surpresa por aquela pergunta. Não sei se os irmãos já pararam para pensar a respeito disso. Muitas coisas podem ser ditas e eu acabei respondendo que tudo. Realmente tudo mudou, mas não era a resposta que eu gostaria de ter dado. Eu percebi que a pergunta foi uma pergunta sincera e que a pessoa queria saber no meu dia a dia, de uma maneira prática, aquilo que tinha mudado na minha vida. E eu acabei dando essa resposta mais abrangente. Depois o assunto acabou desviando, não ficou por isso mesmo. Eu perdi uma oportunidade, na verdade, de poder falar melhor, dar meu testemunho e falar um pouco mais de Jesus, logicamente com sabedoria lá, algo pertinente ao momento, mas acabou ficando por isso mesmo. E aí aquilo ficou me incomodando durante muito tempo, e eu pensando a respeito disso e não conseguia chegar muito a uma conclusão daquilo que eu poderia ter dito, e continuei insistindo e orando, e Deus me incomodou para trazer essa palavra hoje. Na verdade não tem só uma resposta, eu vou abordar alguns aspectos aqui da nossa salvação, e vou comentar aquilo que eu gostaria de ter falado na hora. Tudo isso aqui poderia ter dito, e eu gostaria de começar falando pelo primeiro aspecto, que é a nossa salvação, e sem dúvida o nosso aspecto é um aspecto mais importante, né? Eu queria ler com vocês Romanos 10, 9 ao 13, fala o texto: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então realmente uma palavra maravilhosa. E é interessante observar as pessoas que não conhecem a Cristo e o mundo de uma maneira geral, como as pessoas não dão importância para isso e não prestam atenção. As pessoas esquecem que o ser humano é infinito, a gente não tem fim, nosso espírito vai viver para sempre, e que nós vamos definir a nossa eternidade aqui nessa vida. Não tem chance depois, não tem o que fazer, não tem nada para tentar fazer depois. É aqui que nós vamos definir a nossa salvação. E Cristo morreu por nós justamente para isso. Se pudesse ser dado algum jeito depois da nossa morte, não precisaria o sacrifício de Cristo. Mas a gente sabe que é dessa maneira que é feito. E é interessante também, nesse texto, as pessoas muitas vezes acham que é de qualquer maneira que pode se alcançar a salvação. Como eu falei, é crer em Jesus como Senhor e Salvador, mas aqui me chama a atenção porque o texto fala: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é importante nós confessarmos que nós cremos em Jesus. E até por isso que muitas igrejas evangélicas têm o hábito de fazer aquela oração de apelo e a pessoa confessar
que crê em Jesus, isso é importante, e um texto que fala a respeito disso também é esse aqui de Mateus: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É um texto forte, é um texto em Jesus está falando para nós. Então daí a importância da gente confessar, não só quando nós aceitamos Ele, quando nosso Senhor, como nosso Senhor e Salvador, mas também na nossa vida, sempre que tivermos uma oportunidade, como eu citei aqui, falar dele, falar do amor dele, falar aquilo que ele fez nas nossas vidas. Então é muito importante esse detalhe. E também a gente já ouviu, a maioria de vocês já ouviram aqueles ditados que falam que todos os caminhos levam a Deus, que todos somos filhos de Deus, e nós sabemos também que isso não é verdade. Todos nós somos criaturas de Deus e somos filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o outro ditado que eu citei aqui, que todos os caminhos levam a Deus, na verdade o único caminho que nos leva a Deus é Jesus, nós sabemos disso, e também não é de qualquer jeito que a gente pode chegar até Ele. Ele determina da maneira que isso vai ser feito, como o texto inicial que eu li: a salvação é para todos, é para os judeus, é para os gentios, mas não são todos os caminhos. Às vezes as pessoas falam isso querendo de repente justificar o fato delas não buscarem a Deus, ou achar que basta crer em Deus e levar a vida do jeito que elas querem, mas como eu falei, não é dessa maneira. E eu digo isso porque é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Como foi citado até aqui pela Selma, a gente está numa igreja séria. Eu, quando entrei nesse ministério, aprendi muito ouvindo um outro ministério, já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas quando eu cheguei aqui, fiz seminário, fiz curso de obreiro. Eu entrei aqui na igreja em 2016, vai fazer 10 anos ano que vem. Todas as leituras que tiveram da Bíblia eu participei, eu aprendi demais com tudo isso. Comecei a ter um entendimento que eu não tinha. Por que eu digo isso? A gente, hoje em dia, principalmente com o YouTube, a gente tem acesso a muita informação, muitas pregações, isso é uma bênção, tem muita coisa boa lá. Mas a gente tem que ter cuidado porque tem muita coisa ruim também, tem vários absurdos se a gente for prestar atenção. Tem pseudos pastores lá aprovando as coisas mais absurdas, deturpando a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus que a gente está numa igreja séria que preza pelo ensino da palavra, que a única maneira de a gente discernir isso é conhecendo a palavra, é estudando. E eu queria comentar um pouquinho a respeito, falando desse tema das doutrinas centrais e doutrinas secundárias. Por quê? Muitas seitas surgem justamente negando algumas doutrinas essenciais do Evangelho. Vou comentar algumas aqui. E isso é muito perigoso e pode comprometer a nossa salvação. Na verdade, a seita é um segmento religioso que nega verdades absolutas, como eu falei. Então, um exemplo disso, por exemplo, é negar a morte e ressurreição de Cristo. E por incrível que pareça, tem pessoas que negam a morte e a ressurreição de Cristo. Eu já ouvi pessoas falando que criam que Jesus era um grande profeta, que Jesus foi um grande homem, que os ensinos de Jesus foram maravilhosos, mas não creem que ele é o Messias, não creem que ele ressuscitou dos mortos. Contestam também a divindade de Cristo e a Trindade. Então nós temos que crer em Jesus da maneira como ele é, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele foi 100% homem, foi 100% Deus. Ele intercede por nós. E é dessa maneira que nós temos que crer, não apenas como um grande homem, um grande profeta, e sermos simpatizantes de Jesus. Um outro ponto importante, a salvação pela graça. Eu vejo que muitas pessoas que não conhecem a palavra e até de maneira sincera têm dúvida a respeito disso. Muitas pessoas acham que apenas fazer o bem, ser uma boa pessoa, pode levar elas à salvação. Logicamente, tudo isso é importante, Deus se agrada disso, mas nós sabemos que a salvação é mediante a graça e a nossa fé. A graça é o favor imerecido de Deus, e a Bíblia nos explica que Ele faz isso para que ninguém se glorie. Então não é por merecimento, não é por sermos bons. A única maneira de nós alcançarmos a salvação é mediante a fé. E um outro ponto também é a inspiração da Escritura. Nós sabemos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus, ela é nosso guia, é o nosso livro de fé, ela é incontestável. Nós temos que crer nela de uma maneira absoluta, ela é a palavra final de Deus. E a gente vê que muitas seitas deturpam a palavra de Deus,
ou dizem que a palavra do sacerdote tem mais peso que a palavra de Deus, ou um peso igual. E muitas seitas, é interessante, surgem justamente com revelações que uma determinada pessoa recebeu, acrescentando coisas à palavra de Deus, à Bíblia. E aí surgem essas seitas, e as pessoas, às vezes, se não têm conhecimento, acabam embarcando nessa e podendo comprometer a sua salvação nesses temas centrais do Evangelho, que são muito importantes. Logicamente tem temas secundários também que podem ter variação, usos e costumes, de que maneira que é feito o batismo. Isso são coisas que não vão comprometer, tem diferença entre denominações e igrejas, mas alguns desses temas centrais que eu falei aqui realmente são inegociáveis e são fundamentais para o cristianismo. Um outro ponto também que acontece nas nossas vidas é o arrependimento genuíno. Então, acho que um dos primeiros passos para nós nos convertermos a Cristo é nos arrependermos verdadeiramente. E arrepender não é apenas de nós ficarmos tristes pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas é fundamental que a gente mude de direção e deixe de fazer aquilo que a gente fazia e que desagrade a Deus. Aqui em Atos 2, Pedro falou, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então a gente vê que também João Batista, praticamente todo o ministério dele, o único tema dele era para que nós nos arrependêssemos, né? Então esse é um ponto realmente principal também, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e mudar de direção e começar a andar nos caminhos do Senhor e agradar a Cristo. Então, se a gente mentia, a gente não mente mais. Se a gente trapaceava, a gente não faz mais isso. Se a gente age por egoísmo, a gente muda. Então a gente começa realmente a sentir um peso de Deus, o Espírito Santo testificando, e a gente tem que ter uma mudança de comportamento. É lógico que não seremos perfeitos, vamos continuar errando, mas conforme nós vamos caminhando com Cristo, isso tem que ser cada vez mais raro e acontecer menos na nossa vida, e o Espírito Santo de Deus nos dá força e nos guia para isso. E um exemplo muito marcante que eu vejo aqui na Bíblia desse arrependimento é Zaqueu. O pastor João recentemente falou a respeito disso. É um texto bem conhecido de todos, né? Então Jesus ia passar lá na cidade. A Bíblia fala que Zaqueu era um publicano, ele é um coletor de impostos, era um homem muito rico, a Bíblia fala, e ele era corrupto, e uma pessoa muito importante lá, e a Bíblia fala que ele era baixo, e Jesus ia passar, e ele subiu numa figueira brava para poder ver Jesus passar. Então a gente já vê aí um desejo de Zaqueu conhecer a Cristo, porque para ele lá subir naquela figueira brava era se humilhar, e quando Jesus está passando, Jesus olha para ele e fala que iria estar com ele na casa dele. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça dele, aquela multidão, muitas pessoas querendo, se conseguisse tocar em Jesus, já ficariam satisfeitas, se pudessem falar melhor ainda, e Jesus fala para ele que iria ter com ele na casa dele. E estando lá, Zaqueu disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então a gente vê aqui um arrependimento imediato e instantâneo de Zaqueu. Eu imagino a cena, ele lá na casa dele, olhando para Jesus, sentindo aquela presença, sentindo aquele amor. Jesus foi criticado por entrar na casa de Zaqueu, porque ele era um pecador, mas nós sabemos que ele veio para buscar justamente os pecadores. E Zaqueu, vendo tudo aquilo, se arrepende imediatamente, fala que ia devolver metade dos bens dele. O texto fala que ele era muito rico, que ia restituir 4 vezes mais de quem ele tivesse roubado. E essa atitude de Zaqueu, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa, porque ele também é filho de Abraão, porque todos aqueles merecem o perdão de Deus e a salvação. E nós também, como quando não nos arrependemos, também entra a salvação nas nossas vidas, e eu louvo a Deus por isso. Outro ponto também que eu poderia destacar, poderia ter falado, é que nós somos nova criatura quando nós aceitamos a Cristo. Aqui em 2 Coríntios fala o texto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então nós somos nova criatura quando aceitamos a Cristo. Existe uma transformação no nosso ser, a gente quer
obedecer a Deus, a gente quer andar nos caminhos dele, a gente toma uma nova atitude e realmente existe uma mudança. E é interessante que o texto fala que as coisas antigas já passaram. Jesus fala que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e muitas vezes o inimigo tenta trazer isso na nossa cabeça, tenta trazer culpa, tenta trazer acusação, mas Deus nos perdoa, Ele esquece o nosso passado e nós somos transformados em novas criaturas e começa a haver mudança nas nossas vidas. Um outro ponto que eu destaco também é a paz interior. O pastor João pregou isso semana passada, eu não estava aqui, eu viajei, mas eu assisti o vídeo no YouTube depois. E a paz interior também é uma característica. Aí eu separei o texto de Filipenses que fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É interessante no texto que não é automático que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações. Nós temos que apresentar as nossas súplicas diante de Deus, tem que orar, nós temos que clamar, entregar nas mãos dele. E aí, se nós fizermos isso, aí sim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. E eu acho também curioso que o texto fala que excede todo entendimento, porque como o pastor falou, paz não é ausência de problema, mas é justamente nós termos paz e confiarmos em Cristo quando nós estamos passando pela dificuldade e pelos problemas. Então, se nós fizermos o que o texto nos ensina aqui, em meio às dificuldades, buscarmos, entregarmos nas mãos de Deus, confiarmos nele, sabermos que ele está no controle de tudo, como a palavra diz, ele nos concede essa paz pela confiança que nós temos nele. Um outro ponto, o quinto aqui que eu destaquei, é o nosso desejo por Deus. Isso realmente é uma fase maravilhosa, que não seja uma fase, mas seja permanente, isso possa crescer em nossas vidas. Mas eu me lembro logo que eu realmente me posicionei e decidi buscar a Deus a sério, vou falar um pouquinho a respeito disso mais para frente. Eu lembro que eu tinha uma fome e uma sede espiritual muito grande. E eu acho que quando a gente decide realmente caminhar com Cristo, Deus traz esse despertar em nossas vidas e a gente começa a ter essa sede e esse desejo. Então a gente começa a orar, a gente começa a ler a Bíblia, a gente quer a igreja, a gente quer adorar, a gente quer viver de uma maneira que agrade a Deus. O salmista diz aqui no Salmo 42, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Que nós possamos viver dessa maneira, ansiosos pelo Senhor, querendo conhecer cada vez mais. É interessante que muitas vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas na verdade não nos falta tempo, mas sim prioridade. Se nós pararmos e observarmos, a gente consegue ver isso. Se a gente abrir o nosso celular, dar uma olhadinha lá no tempo de uso das mídias e tal, a gente vai ver isso. Com certeza que não falta tempo, mas muitas vezes falta prioridade para buscar Deus. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. Hoje em dia nós temos muitas distrações, mas nós temos que manter esse desejo por Deus sempre vivo e buscar cada vez mais a Cristo. Um outro ponto também que eu destaquei é a transformação de comportamento. Então, a partir do momento que a gente decide andar com Cristo, o nosso comportamento começa a ser transformado, nós começamos a dar frutos, como a palavra diz em Gálatas, né? O Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas e nós começamos a dar frutos como amor, paciência, domínio próprio e os outros frutos do Espírito. Nem sempre é fácil, como eu falei anteriormente, é um processo, né? Nós temos que cada vez mais evoluir, mas como Romanos diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então nós temos realmente que renovar a nossa mente, e isso se vem através da nossa intimidade com o Espírito Santo e com a nossa busca e nos alimentando das coisas de Deus. Dessa maneira a nossa mente começa a ser renovada, começamos a ficar mais parecidos com Jesus. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, que fala que para muitos a única Bíblia que irão ler é a nossa vida e o nosso testemunho. Então isso é muito importante, e uma coisa que eu observo é que aqueles que se posicionam como servos de Deus, as pessoas estão de olho e muitas vezes cobram quando a gente dá uma pisada na bola. Então tem que ter mudança nas nossas vidas, nós temos que dar um bom testemunho, mais do que falar,
talvez o nosso testemunho vai causar mais efeito na vida das outras pessoas para atrair elas para Cristo. E logicamente, a partir do momento que a gente fala de Deus, nós temos que ter uma vida coerente com aquilo que nós estamos pregando. A gente não pode falar de Jesus, falar de Cristo e as pessoas que nos conheciam antes não vê mudança nenhuma, e a vida que nós temos não ser uma vida coerente com Cristo, né? O último ponto que eu queria destacar também, e que é a resposta que eu gostaria de ter dado. Como eu falei, todos esses itens eu poderia ter falado, foram coisas que aconteceram e estão acontecendo ainda na minha vida, mas refletindo e orando a respeito disso, eu creio que a mudança principal na minha vida e o que causou toda a transformação é que eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Então é que Jesus agora controla a minha vida e não sou eu que tenho o controle dela. Eu acho que esse foi o ponto-chave, como eu vou falar aqui, da mudança na minha vida. Se a gente não entregar verdadeiramente o controle das nossas vidas na mão de Jesus, não vai ter mudança e não vai ter uma caminhada com Ele. E olhando para a minha vida, muitas vezes a gente acha que faz isso, mas se a gente for prestar atenção, talvez a gente não faça como a gente imagina. Muitas vezes a gente não permite Jesus entrar em algumas áreas das nossas vidas. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, obedecemos alguns pontos, mas outros pontos que a gente de repente não está pronto, ou, entre aspas, não concorda. A gente não tem que concordar com ela, a gente tem que obedecer, logicamente, buscar entendimento. A gente não entrega o controle daquelas áreas, então Jesus pode ir até um certo ponto, mas a partir de lá ele não pode passar. E eu vivi durante muito tempo dessa maneira, e ele só vai entrar nas nossas vidas e tomar o controle se nós permitirmos que ele faça dessa maneira, porque Deus não está ao nosso dispor, mas sim o contrário. Nós que temos que estar disponíveis para Cristo, para Ele fazer a obra das nossas vidas. Ele deu a vida por nós e nós damos a nossa vida por Ele, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então nós seguimos Jesus. Ele anda, a gente anda, Ele para, a gente para, Ele vira, a gente vira, e nós temos que seguir a Ele, que é o que eu falo muitas vezes do Jesus Salvador e do Jesus Senhor. Tem uma frase que é atribuída a John Wesley que fala: levanto pela manhã e presto continência para o capitão da minha salvação e pergunto, quais são as suas ordens para hoje? Se nós realmente fizéssemos isso e vivêssemos isso, nossa vida ia mudar completamente. Eu procuro sempre fazer dessa maneira, orar. Confesso que algumas vezes a gente acaba esquecendo, toma algumas atitudes esquecendo de orar antes e de buscar a Deus, e isso traz algumas consequências, mas que a gente possa viver dessa maneira. E quando eu comecei a viver dessa maneira, as coisas realmente começaram a acontecer. E aí me vem à mente, a gente vê hoje em dia muitos artistas se convertendo. Logicamente a gente não sabe exatamente o que se passa, mas a gente vê alguns exemplos de pessoas que se convertem verdadeiramente, são transformadas, mas a gente vê também alguns casos que não é bem assim. Eu estou falando isso porque esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor que batizou uma cantora sertaneja bem conhecida, fez o batismo dela tal, e ele estava comentando que com o passar do tempo ele não viu nenhuma mudança na vida dela. Nada mudou, ela continua fazendo as mesmas coisas, não teve absolutamente nenhuma mudança. Ele comenta que não teve nenhuma renúncia, e pelo que ele via, nada mudou. Logicamente estou comentando do que eu ouvi, a gente não sabe, não estou julgando ninguém, mas ele estava comentando justamente isso. Mas nós vemos casos também que é o oposto. Eu queria citar aqui uma pessoa que eu acompanho, que é o Rodolfo Abrantes. Não sei se os mais antigos vão conhecer. Ele era vocalista da banda Raimundos, uma banda que fez muito sucesso nos anos 90. E ele conta o testemunho dele. Se os irmãos depois quiserem conhecer, é só pôr no YouTube lá, Testemunho Rodolfo Abrantes. E ele conta, né, que ele era da banda, estava fazendo muito sucesso, estava no auge, e ele e a namorada usando muita droga, bebia, fumava, e a vida deles completamente destruída. E ele conta que a namorada, quando jovem e tal, já tinha tido contato com Cristo, esporadicamente, quando as coisas apertavam, buscava as irmãs de oração e tal, buscava uma orientação. Então ela já tinha um conhecimento de Cristo, mas não andava com Ele. E aí quando as coisas começaram a complicar, ela começou a buscar mais, ter contato com essas irmãs e tal. E aí ele conta que um dia ela chega para ele e fala que ia ter uma reunião de oração na casa dele. E na segunda-feira ele fala, tudo bem. Ele fala, não, mas são 7 segundas-feiras que elas vão vir aqui.
Falou, tudo bem, quando elas vierem aqui ou alguma coisa para fazer, eu saio de casa e eu não vou encontrar com elas aqui. E aí ele falou que aconteceu lá as reuniões, mas teve um dia que ele esqueceu que ia ter a reunião, acordou quando ele viu as irmãs já estavam lá. Então estavam lá, começaram a orar, cantaram alguns hinos, começaram a orar. Ele fala aquelas irmãs bem pentecostais e tal, começaram a orar em línguas. E aí ele acompanhando tudo aquilo, foram embora. Ele começou depois a conversar com a namorada, tirar sarro, que elas eram desafinadas, que povo que é esse e tal. Mas é interessante que ele conta que na semana seguinte ele já não sentiu mais o desejo de fugir das irmãs. E ele permaneceu na reunião de oração que ia ter na casa dele. E aí da mesma maneira, chegaram, começaram a orar e tal, só que teve um momento que uma das irmãs veio em direção dele, colocou a mão na cabeça dele, começou a orar por ele, e de repente ela desceu, pôs a mão no estômago dele, começou a orar também, e aí ela entregou um recado de Deus para ele. Ela falou: Jesus manda te dizer que ele está curando você de um câncer no estômago, para você saber que ele é Deus, que ele te ama e que ele tem uma obra na sua vida. E ele conta que durante 2 anos ele tinha muitas dores no estômago, ele tinha vários caroços pelo corpo, e que era muito sensível, que machucava ele e tal. E naquela hora ele recebeu, ficou meio sem entender e tal, recebeu aquilo, começou a pensar. E aí ele conta que depois daquilo as dores já passaram. No outro dia, quando ele foi passar desodorante, tomou um banho, ele viu que já não tinha mais os caroços no corpo, e ele foi completamente curado através daquela palavra. Então para Jesus uma palavra é suficiente para trazer cura, e eu creio que na verdade de todos nós aqui, também apenas uma palavra de Jesus é suficiente, e Ele quer operar nas nossas vidas. E aí ele conta que ele começou uma caminhada, depois disso as irmãs saíram, ele fala que ele foi lá, acendeu o baseado, fumou o baseado dele, que ele lia a Bíblia fumando também o baseado. Mas aí Deus começou a fazer uma obra na vida dele, começou um processo, ele começou a buscar. Ele conta que ele ia em diversos cultos, muitos desses na periferia, que ele queria conhecer a Deus, queria buscar, estava sempre junto. E de repente ele conta lá que ele acendeu um último baseado dele, e que ele começou a ficar, mas é o último, eu não tenho mais, acabou, onde que eu vou conseguir? E aí Deus começou a falar para ele, ele percebeu que seria o último de verdade. E ele conta que a partir daquele dia nunca mais ele fumou. Ele tinha visto no cigarro também, Deus libertou. Isso aconteceu em 2001, né? E é um cara que permanece fiel pelo que a gente vê a Cristo. Inclusive o último louvor que a gente cantou é dele, o Isaías 9. É ele que compôs esse louvor. Ele prega nas igrejas e tem uma caminhada com Cristo. Saiu da banda na época, estava no auge, ganhando muito dinheiro. Ele largou tudo, saiu da banda depois de um tempo. Então a gente vê um exemplo de uma pessoa que teve uma transformação realmente verdadeira e o encontro com Cristo. Eu queria ler com vocês aqui o texto de Efésios, que eu acho que resume muito bem tudo aquilo que a gente falou aqui. E o texto diz assim: eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, amém, glória a Deus. Esse texto realmente acho que resume tudo que a gente tratou aqui. Deus, né, o apóstolo falando como a gente deve agir e prosseguir. Uma coisa que até percebi agora, não tinha preparado, é engraçado, assim como no Pai Nosso, sempre que tem uma orientação, Deus termina dando uma exortação para que a gente perdoe, né? Realmente, esse é um ponto fundamental, e sem perdão nossas orações não chegam a Cristo. E como eu falei, da mesma forma como no Pai Nosso, quando a gente vê a continuidade lá, Cristo fala a respeito disso, da importância do perdão, e até porque a gente ora isso no Pai Nosso, né? Então é um tema fundamental também para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. E aí, pegando tudo isso, falando um pouquinho do que eu vivi com Cristo, eu vivi exatamente isso, e eu teria dado essa resposta porque a partir do momento que eu entreguei o controle das minhas vidas nas mãos de Jesus, as coisas começaram a acontecer e mudaram. Eu falei aqui anteriormente, desde pequeno eu já sempre criei em Deus. Minha mãe orava, eu via minha mãe lendo a Bíblia, iam irmãs em casa fazer culto de oração, muitas vezes eu ia com ela também. Então eu sempre tive fé, sempre criei em Deus, li a Bíblia esporadicamente, não tinha o hábito de ir na igreja, mas eu sempre criei. Mas eu tive realmente um despertar e um toque do Espírito Santo de Deus por volta dos meus 24 anos. Eu casei cedo, com 23 anos, isso foi uma bênção de Deus, na minha vida. E eu tive esse despertar de verdade mesmo por volta quando eu tinha uns 24 anos. Eu trabalhava com meu pai tinha papelaria, eu trabalhava com ele, e a situação financeira tal começou a ficar um pouco complicada. E eu e a Camila, minha esposa, a gente percebeu que a gente precisaria arrumar algum outro negócio para a gente. E aí comecei a fazer minha parte, comecei a ir atrás, comecei a buscar, a estudar. Eu sempre gostei de cozinhar, desde pequeno. A gente começou a olhar alguma coisa na área da gastronomia. E aí, na loja do meu pai, eu recebi um jornal que falava que o chefe Sérgio Arno estava abrindo franquias do La Pasta Gialla. E aí aquilo me chamou a atenção, achei interessante. O restaurante estava em evidência na época, tinha acabado de começar, tinha ganho vários prêmios, e a gente começou a conversar com eles tal, e a coisa começou a encaminhar, e eu precisava vender meu apartamento. Quando eu casei, meu pai deu um apartamento que a gente morava, e eu precisava vender esse apartamento para poder abrir o negócio. Eu era muito novo, né? Como eu falei, quando eu abri o nosso restaurante eu tinha 26 anos, e um pouquinho antes disso, voltando, nesse processo que eu estava lá trabalhando com meu pai e tal, foi quando eu tive um toque, embora já desde criança tinha aquele contato, eu comecei realmente a ter o desejo de buscar a Deus. Comecei a ler a Bíblia, ficava de manhã, trabalhava no caixa lá da loja, de manhã o movimento era tranquilo, eu levava a Bíblia, eu ficava lendo, não entendia muita coisa, mas mesmo assim eu continuava, eu tinha aquela sede. Eu decidi realmente andar com Deus, e aí começou um trabalhar de Deus na minha vida. Deus começou a me incomodar, a tirar as coisas que não agradavam a Ele, e por essa intimidade, esse caminhar, as coisas foram começando a acontecer. E aí, voltando, eu recebi esse jornal, começamos a conversar, deu certo, a gente conseguiu vender o nosso apartamento, abrimos o nosso negócio. Muitas pessoas falavam: nossa, mas você é corajoso, hein? Na verdade não teve nada de coragem lá, teve fé em Deus. Porque eu comecei, como eu já tinha começado a minha busca, oramos, buscamos direcionamento de Deus, Deus estava confirmando que era a vontade dEle, e aí abrimos o nosso restaurante em 2003, e as coisas não foram exatamente do jeito que a gente imaginava, porque a gente esperava que desde o início, como a marca estava em evidência, já ia começar estourado o movimento, e o movimento foi muito devagar no início, nunca nos faltou nada, Deus sempre nos supriu, mas foi um tempo muito difícil, de muito aprendizado com Cristo. Na época a gente alugou um apartamento um pouco grande, porque a gente estava achando que ia arrebentar, devolvemos esse apartamento, fomos morar no apartamento da tia da Camila, menor, que ela ia alugar para nós, demorou para o inquilino sair, moramos 1 ano no apartamento dela, depois fomos por outro, e as coisas começaram a acontecer. E aí, depois de 4 anos, aí eu diria que foi a primeira
luta maior que eu passei, e embora todo esse processo também foi uma experiência com Deus, vendo realmente a mão de Deus agir e operar. Tem alguns irmãos advogados aqui sabem bem, mas só para explicar, a gente fez um contrato de aluguel de 4 anos, e quando você faz um contrato de 4 anos, você não tem direito a uma renovação. Então você tem que conversar com o proprietário, entrar num acordo. Se as coisas não forem muito favoráveis, você não tem muito o que fazer. Se você fizer um contrato de 5 anos ou mais, aí você pode entrar com uma ação renovatória caso a negociação não seja satisfatória, cumprindo alguns quesitos, mas aí você fica mais protegido. Mas nosso contrato era de 4, a gente estava ciente disso, a pessoa não concordou em fazer um contrato maior. E aí quando chegou na renovação, fomos sentar para conversar. Foi nos apresentado um contrato totalmente desfavorável para a gente, com várias cláusulas que não tinha como a gente aceitar, um valor muito acima do que a gente pagava e do que era praticado na região. E aí começou uma negociação, uma grande luta lá, mais de 6 meses negociando. E aí não tinha o que fazer, dependia totalmente das mãos de Deus, porque se não renovasse a gente teria que mudar de ponto, que no caso de restaurante envolve muito investimento, porque você tem muito investimento imobilizado, cozinha, exaustão, e às vezes você muda também, as coisas não caminham bem. Então a gente não queria isso. Lembrando que eu tinha vendido meu apartamento, era nosso único negócio, nossa única fonte de renda. A Camila, quando a gente abriu, ela trabalhava no mercado financeiro. Depois a nossa filha nasceu, ela saiu do banco, então nós dois trabalhávamos no restaurante, então a gente dependia totalmente do restaurante. E aí foi todo esse processo, eu contei para os irmãos. Eu sei que eu lembro muito bem que chegou um ponto, eu estava até na academia, e aí a proprietária entrou em contato e tal. Eu falei, faz o seguinte, manda o contrato aí do jeito que você acha e está nas mãos de Deus e vamos ver o que acontece. E aí, para honra e glória do Senhor, ela mandou um contrato totalmente diferente do que tinha mandado inicialmente, muito semelhante ao contrato inicial nosso, um preço razoável que dava para a gente encarar. E aí a gente assinou essa renovação para a honra e glória do Senhor. Conseguimos um contrato na renovação de 5 anos para dar mais proteção para a gente. Hoje a gente está esse ano a gente vai fazer 21 anos que a gente abriu esse restaurante. Quando a gente abriu, uma outra unidade abriu aqui em São Paulo, próximo meses antes da gente. E é interessante que no começo eles tiveram um movimento muito bom. E a gente estava com um movimento bem mais fraco que eles. Eu lembro que a Camila falava para mim, se pudesse voltar atrás, você abriria em vez de ter aberto aqui no outro ponto? Porque inclusive na ocasião houve entre aspas, uma disputa. Nós dois queríamos a mesma região, mas aí como ele começou a negociação antes, a franquia deu a preferência para ele. Eu lembro que eu falava para a Camila, não troco o que Deus preparou para a gente. Se Ele preparou aqui para a gente, se a bênção dele é para cá, a gente abriu o restaurante e está lá até hoje em Moema, é porque Deus sabe o que Ele faz. E aí, para honra e glória do Senhor, a gente fatura quase o dobro dessa unidade. Como eu falei, tem 21 anos o restaurante, tem mais ou menos 15 lojas na rede. A nossa loja é uma das melhores. E uma coisa que agora, para vocês verem como Deus trabalha, eu nem tinha me tocado disso, como o Espírito Santo de Deus faz. A gente começou a ver várias regiões de São Paulo para abrir o nosso restaurante. A gente olhou Higienópolis, olhou Morumbi, olhou Jardins. E a gente acabou abrindo em Moema esse restaurante. E hoje a gente está nesse ministério por causa disso, não tinha percebido isso. Porque a gente abriu em Moema, a gente mora no Brooklyn, as nossas filhas foram estudar numa escola em Moema, e aí estudando nessa escola em Moema, a gente conheceu o Ale e a Laís, que são membros desse ministério. Eles iam na igreja do Panambi. E aí eu ia numa outra igreja, acho que eu já falei aqui, que a Camila não gostava, um outro ministério. E às vezes ela ia, sempre que ela ia o culto acontecia tudo que ela não gostava. E aí ela não voltava e eu achava que ia acontecer um milagre para ela poder ir naquela igreja. Normalmente Deus faz de uma maneira diferente do que a gente imagina, ou sempre, né? Pelo menos comigo acho que é sempre. E aí, conversando com essa amiga, ela falou, por que vocês não vão na nossa igreja, por que vocês não vão conhecer lá e tal? E aí nós fomos uns 2 cultos lá no Panambi com eles. Aí a gente ficou sabendo que tinha igreja aqui, que a gente mora aqui na Nova York. E viemos aqui conhecer a igreja e nunca mais saímos daqui. Isso foi em 2016, como eu falei. Então vai fazer quase 2 anos. Então se eu não tivesse aberto
10 anos, desculpa. Então, se a gente não tivesse aberto, de repente, um restaurante em Moema, em outra região, eu não estaria aqui, né? Então, eu glorifico a Deus por isso, ter nos trazido até esse ministério, de estar caminhando aqui. Depois, Deus fez várias coisas das nossas vidas, não vamos ter tempo para falar disso. Nós temos agora mais 2 restaurantes aqui no bairro também, que foi tudo obra de Deus, a mão de Deus que preparou nós. A gente temos as nossas filhas. Eu vi a Gabi falando, eu também eu tinha um problema muito sério para engravidar, eu tinha pouquíssimos espermatozoides. Eu fui no médico, ele falou, deu um remédio, ele falou, tenta, mas é quase impossível a Camila engravidar, vocês devem partir para uma inseminação. E para a honra e glória do Senhor também, ela engravidou de maneira natural. Depois tivemos a nossa segunda filha, e eu creio que Deus vai fazer isso na vida de todo mundo que precisa aqui. Como já fez de muitos aqui na igreja, né, que eu acompanho, e vai fazer ainda de quem está orando e clamando nesse sentido. E para encerrar aqui, irmãos, eu gostaria de falar uma letra aqui de um louvor, que eu acho que retrata bem isso, que é do irmão Lázaro, não sei se os irmãos conhecem, chama Meu Mestre. Então, o irmão Lázaro também era um cantor, ele era do Olodum. Ele conta também que se converteu, teve um encontro com Cristo, também usava drogas, doente e tal, e ele se converteu, começou num caminhar com Cristo. Agora na pandemia, acho que em 21 ele faleceu, né, por causa da Covid. Mas é um cara que realmente teve uma mudança total e teve um encontro com Jesus e permaneceu fiel. E me chama muita atenção, acho que resume tudo isso que eu falei aqui, que essa música Meu Mestre, a canção fala, minha vida é do Mestre. Eu até coloquei. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Eu até pedi para os irmãos do louvor para a gente poder cantar esse louvor aqui. E eu creio que é o que ele viveu, né? Ele fala aqui que a vida dele é do Mestre, o coração é do Mestre, o caminho dele é do Mestre. Então realmente ele entregou o controle total nas mãos de Jesus. E eu acho interessante que ele faz aqui uma alusão com o barco, né? Muito interessante, que é o que acho que a gente vive quando a gente começa a caminhar com Cristo. Ele fala que ele entregou o barco do ser dele, que ele entrou para o mar afora, e que não vejo mais o caso, só Deus e eu agora. O que eu entendo aqui? É um caminho sem volta. Quando a gente começa a andar com Cristo, realmente como aquela situação que eu contei da renovação que eu passei, é só nós e Deus. A gente depende totalmente dele. E o caminhar com Cristo é um caminho sem volta. Depois que a gente começa a caminhar com Ele, começa a conhecer, não tem mais como a gente retroceder. E realmente a gente tem que andar nos caminhos dEle e servir a Ele. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu quero orar pela Tua igreja, Pai. Que todos nós possamos entregar o total controle das nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Tira toda a dúvida, tira toda a incredulidade. Nos mostra, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti. Que nós possamos permitir que o Senhor tire. Que a gente possa andar nos Teus caminhos, Pai. Traz cura, traz salvação, traz libertação, traz paz. Que nós possamos ser novas criaturas, Pai. E que nós possamos andar contigo para todo sempre, Pai. Eu te agradeço por tudo, te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Senta 2 minutos, por favor. Você também, César, senta aí, se acalma. Obrigado pela palavra, Arthur. E acho que eu já comentei isso algumas vezes, mas Paulo, quando escreveu a Timóteo dizendo que aquele que almeja o episcopado ou ser pastor, excelente coisa almeja. E não a primeira vez que li, mas eu tinha sido consagrado pastor há pouco tempo, alguns meses só, e a minha vida estava meio de cabeça para o alto, para baixo, sei lá como é que a gente fala, e também via muitos irmãos também com muita luta.
Aí um dia eu falei para Paulo assim: ô Paulo, onde é que você estava com a cabeça quando você falou que esse negócio é legal? Eu não estou vendo nada de legal ainda não, de ser pastor e tal. E fiquei com aquilo até que um dia Deus veio e respondeu para mim. Falou: João, deixa eu te explicar o que está escrito aí. Você não vai fazer nada, João. Você não vai fazer nada. Mas você vai testemunhar o meu agir. E isso realmente não tem o que pague. Então, nesses anos que a gente está juntos aqui, foram casamentos restaurados, doenças curadas, finanças restauradas, e isso não tem o que pague. Acompanhei o Arthur, foi muito legal, porque ele só falou do Passaggiala, que é muito bom, já fui lá algumas vezes, mas eu tive a alegria e o prazer de estar com ele, orando pelos outros dois, ainda em obra. Ou seja, nós fomos no Ian, ainda estava, sei lá, tudo. Fomos lá orar para que desse certo. Depois o Ian é o árabe aqui 2 quadras daqui, muito bom, na própria rua. Aí depois surgiu a oportunidade do Nai, que é um japonês excelente também. Como chama essa rua aí? Estou fazendo maior marché, hein? Pelo menos 2 chuchizinhos, né? Tá bom. Mesma coisa, fomos lá orar ainda em obra. Então, também é para mim um ensinamento da importância da oração. Da importância da oração. Então, não façam nada sem antes orar, sem antes pedir a confirmação do Pai, sem antes Deus falar, é isso mesmo, esse é o caminho, e vamos seguir por ele. Porque hoje falou muito aqui de caminho, né? Mas Davi, no Salmo 32, ele cita que há momentos em que vem grandes ondas de sofrimento. Está nesse Salmo. Uau, mas precisava vir, João? Precisava, sabe por quê? Porque as grandes ondas de sofrimento são as que têm um propósito de Deus para te fazer, a você e a mim, crescermos, amadurecermos, ter a nossa fé fincada nele. Mas presta atenção, ele não fala que vão vir grandes sofrimentos, ele fala em grandes ondas de sofrimento, porque a onda vem e vai. Então ela vem e vai. Então eu não sei o que você está passando hoje, mas saiba que vai. Naum, Deus fala com Naum da seguinte maneira: eu te afligi, mas não vou mais te afligir. Tinha um propósito nisso, mas ele já está falando: você já cresceu, João, você já amadureceu, não preciso mais te afligir mais. O que precisava já aconteceu. E Salmo 110, a respeito de caminho, só para a gente fechar, eu gosto muito porque fala como, eu vou até ler aqui, Salmo 110, 7, no caminho beberá de um ribeiro e assim erguerá a cabeça. Nos momentos de ondas de sofrimento, nós temos que beber, saciar nossa alma, porque a sede física é só dar um gole de água, que está tudo resolvido, mas a sede da alma, só Cristo pode saciar, mas nada vai saciar. Então, se você beber no caminho, por que qual caminho? O caminho é Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele mesmo declara isso. Então, tome dessa água que é Cristo e levante a cabeça. E levante a cabeça. Há outras versões que diz, andará vitorioso. E é isso que eu creio, e é isso que eu desejo para cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje. Então vamos louvar esse Deus maravilhoso, vamos dar uns abraços gostosos aí, e que domingo seja um domingo de vitória para todos vocês, uma semana cheia de realizações no Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus.